Quem vai nos aprofundar nessa história é a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já na tela. Meu boa tarde. É simples assim, como disse, né, a Débora? Acho que não, a resposta é não. Não é tão simples assim pegar o que aconteceu na Venezuela e transpor para o Irã, né? Pois é, Yuri, Débora, todos que nos acompanham no 360, é zero simples, Yuri. Como a Débora bem disse, o Irã não é a Venezuela em nenhuma dimensão, né? Nem do ponto de vista da sua característica geográfica, política, econômica, do desenho das suas alianças geopolíticas, nem do ponto de vista da própria estrutura de comando, né, que rege, que orienta o país, sem contar do próprio ponto de vista do domínio desses recursos energéticos em particular. Certamente o Irã é um desafio e uma pedra no sapato muito maior para os Estados Unidos do que a Venezuela. Não à toa agora o grande desafio da administração Trump é como, de alguma maneira, sair dessa situação que foi criada com alguma dignidade, seja tentando dobrar a aposta para vencer militarmente o conflito, seja sair, né, desembarcar do conflito com algum tipo de narrativa que faça sentido. Esse é o cenário que se coloca diante de nós. Agora, Yuri, uma coisa que chama muito a atenção nessa fala em particular é que o petróleo, particularmente, ganha uma conotação bastante diferente daquela que usualmente nós vínhamos acompanhando por parte de lideranças americanas, né? Não é de se estranhar, eu diria que até uma abordagem tradicional que as pessoas costumem pensar no petróleo e até atribuir ao petróleo o motivo dos conflitos, né? Ao longo da história dos Estados Unidos, isso já aconteceu algumas vezes, várias teses e hipóteses giram em torno do petróleo quando o assunto é pensar os interesses dos Estados Unidos em diversas partes do mundo. O que o presidente Trump está sugerindo agora é um pouco diferente, né? Ele não está falando do petróleo como uma motivação do conflito, até porque a gente já cansou de dizer isso aqui, os Estados Unidos, em tese, não são dependentes desse petróleo, não precisam desse recurso em particular, mas ele está recolocando o petróleo nessa narrativa como uma ferramenta de reorganização, inclusive no pós-conflito, né? Um instrumento de controle político. Isso é uma certa novidade, Yuri. E ele faz isso dentro daquela linguagem que já é bem típica do presidente Trump, que é uma linguagem que trata a política externa e as relações internacionais como um negócio, né? Ele, inclusive, nesse episódio que a Débora descrevia, falou em ganhar dinheiro com o petróleo, né? Então, ele vai aliando a guerra a uma lógica transacional bastante típica do mundo empresarial. Ele, nesse sentido, Yuri, está basicamente colocando de forma implícita os Estados Unidos como gestor da riqueza energética de outros países, né? Quando ele cita a Venezuela como um modelo, um exemplo de sucesso, ele basicamente está dizendo que existe uma certa lógica replicável, um modelo exportável, digamos assim. E esse modelo é uma mistura de duas coisas, né? A mudança política atrelada à reabertura do setor do petróleo. É difícil acreditar que esse seja de fato um modelo exportável, porque nem a mudança política está clara e evidente no cenário do Irã nesse momento, tanto quanto a reabertura do setor do petróleo inevitavelmente passa pela própria logística do petróleo, e não só acesso ao recurso, que aí sim voltamos todos para o Estreito de Hormuz e outras, né, denominações geográficas da região que estão sendo utilizadas como arma indireta do Irã. Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui? A gente tem o petróleo não necessariamente como um recurso fim que vai sendo almejado pelos Estados Unidos, mas como uma espécie de recurso meio, né? Ele se torna, na medida em que os americanos almejam controlar esse recurso, um mecanismo de controle de preço, de fluxo e de imposição de vontade num cenário de um mercado internacional que é muito dependente desse recurso, né? Então, eu diria que no final das contas, o que nos importa mais, independente de Venezuela ou Irã em particular, é o presidente Trump usando esses episódios como uma própria forma de refundar o conceito de poder, né? Como se os Estados Unidos estivessem dizendo, olha, controlar recursos energéticos de outros países está na mesa, é uma opção, o que no século XXI soa estranho, porque nós havíamos deixado essa curadoria, digamos, mais imperial
né, dadas as normas do direito internacional em outra fase da história, e ele vai, portanto, olhando para isso como uma possibilidade concreta e assumindo que quem tem recursos, e muitas vezes recursos naturais, como é o caso do petróleo, é sim detentor de poder. Para países que têm esse e outros recursos, como é o caso do Brasil, por exemplo, nas terras raras e minerais críticos, é de se prestar atenção. É de se prestar atenção não só pela relação com os Estados Unidos e, eventualmente, que os Estados Unidos podem almejar nessa direção, mas também pensar que a gente está vivendo novos tempos em que o próprio conceito de poder ganhou uma expansão, uma nova conotação, Yuri e Débora.